Quem tá se perguntando por que eu tô fazendo tantos vídeos específicos e em seguida no mesmo cenário, mesma iluminação, mesma coisa, foi porque arrumei muita inspiração e estou fazendo muitas coisas em sequência. Meu nome é Pedro Henrique, sou um artista que estou morando fora atualmente, mas em algum momento eu irei voltar para minha cidade natal. Tá. Aí, quem viu meu vídeo anterior, que quer saber mais ou menos como é que funciona a minha cabecinha, o que eu estou sentindo, como é que funciona na minha mente, e quem está se perguntando por que eu passei, quem realmente achou inspirador eu ter falado certas coisas ou certos sentimentos. Tá. Pedro, como é que foi sua infância? Como é que você viveu? 9 anos, quer dizer, desde a minha infância eu sempre fui uma criança calada, uma criança que nunca se expressou, que tinha a dificuldade de fala, tinha a dificuldade de se expressar, tanto que algumas pessoas achavam até que eu era autista, porque eu tinha uma dificuldade de me expressar e falar o que eu sentia. E até hoje eu tenho essa dificuldade, mas com o auxílio da terapia está se tornando um pouco mais fácil. Está se tornando uma muleta na minha vida. É, Tá, minha infância foi esse turbilhão que eu não conseguia me expressar. E eu entendia também, eu não vivia num ambiente estável, aonde minha mãe, ela me criou do jeito que ela criou, teve melhor pra mim, pensou melhor pra mim, mas de certa forma o ambiente não foi legal. Eu vi carro num ambiente onde tinha discussão, onde tinha briga, onde tinha problema. E esse tipo de situação influencia na cabeça de uma criança se ela não faz terapia. Então, nesse vídeo também eu vou estar comentando sobre a terapia, que é importante que faça se você é um adulto mal resolvido assim como eu. É... Tá, continuando. Eu vivia num ambiente que era conflituante, tinha muitas brigas, muitas intrigas. Eu posso estar passando algumas fotos aqui, eu vou deixar alguns segundos para vocês verem, de que eu não vivia num ambiente estável, aonde você pode ver nas minhas próprias fotos que eu era muito magro, aonde eu não tinha um semblante feliz, aonde todas as minhas fotos pareciam que eu estava sério ou que eu não estava sorrindo de verdade, por esse sentimento de insatisfação em relação à minha vida. Tá. E eu fui sempre uma criança que não se expressava, não abria muito, e aí com o ambiente que vivia eu acabei me fechando. Com 9 anos, lidei com o divórcio dos meus pais. Algo que foi muito doloroso para mim, porque eu era uma criança que necessitava de afeto, necessitava de atenção, e eu fiquei um bom tempo sem ver minha mãe, porque eu ficava uma semana com minha mãe e uma semana com meu pai. E na semana que eu tava com meu pai, minha irmã tava com minha mãe. E na semana que eu tava com minha mãe, minha irmã tava com meu pai. E até esse vínculo com meu irmão não tinha por conta desse problema. E aí, com algumas semanas, a gente começou a ir junto. Eu ir com minha irmã para a semana da minha mãe e eu ir com minha irmã junto para a semana do meu pai. Até uma hora que meu pai fez a maior sacanagem de todas, que foi porque esse era um acordo verbal, não era um acordo judicial. Não era um acordo de, ai, judicialmente falando, você tem que entregar na semana seguinte pra mãe e na semana seguinte pro pai. E aí ele fez uma sacanagem. Ele foi lá na escola e tomou eu e minha irmã e nunca mais deixou minha mãe ver a gente, vendo com muita dificuldade. Então eu passei a não ter o afeto da minha mãe que era necessário nesse momento da minha vida, já que eu estava lidando com um divórcio dos meus pais. E aí ela vinha raramente porque meu pai não deixava. E minha casa já era conflituosa. E eu consegui ver minha mãe foi por conta da minha avó. Minha avó batia de frente. Ela vivia na casa da minha avó paterna. Ela batia de frente, falava: Você não manda em nada, não. Eu que autorizo meus netos a ver a mãe. Você tá achando que você não manda de nada. Quem manda sou eu. Inclusive, ela tinha problemas de cabeça, mas é, ela ainda era muito lúcida. Pode parecer estranho, era uma doida muito lúcida. Tá, eu lidei com. Eu não conseguia lidar com esse tipo de coisa. E aí, depois de 6 meses nessa tortura, minha mãe conseguiu arranjar com a justiça que eu conseguisse ver ela. E que minha irmã também conseguisse ver minha mãe. E aí, graças a Deus, essa tortura acabou. Não acabou.
Porque mesmo eu me livrando desse tipo de coisa, eu ainda tinha meu pai que me atormentava toda semana quando eu estava distante, quando eu estava perto, me forçando a ler a Bíblia, me forçando a ter práticas e atitudes que não condiziam com esse pensamento. Tanto que hoje em dia eu não gosto muito de ir à igreja. Eu curto o cristianismo, curto também quem gosta de ir para a igreja, tudo bem, você se sente à vontade para você fazer o que quiser, mas eu não me sinto à vontade. Por quê? Porque é um trauma. Meu pai me obrigava a ler a Bíblia e eu chorava às vezes que eu não queria ter esse vínculo com ele, de que eu não queria, às vezes, ir para a igreja, que eu estava me sentindo meio mal, e ele me forçava, me manipulava, entrava na minha cabeça de que eu não podia sentir esse tipo de coisa. Então, isso só foi me ajudando a me privar, me fechar, tanto dele ameaçar matar minha mãe, ameaçar fazer coisa com meus familiares, isso acabou me fazendo distante. Muito contrário da minha irmã, que ela enfrentava essas coisas de cara. Eu fugia. Eu passei bom tempo da minha vida fugindo, inventando cursos que não existiam, inventando projetos que não existiam, inventando coisas que não existiam, só para não poder lidar, só para não lidar com meu pai, porque eu não gostava, não queria ter esse tipo de vínculo, e foi o que aconteceu. Quando eu tava próximo de 16 anos, ele começou a, não sei o que deu na cabeça dele, ele começou a endoidar, ficar fora da consciência dele, fora da cabeça dele. Quando você não faz terapia, você não resolve esse tipo de coisa você vai ver que é muito frequente. Meu pai era uma pessoa mal resolvida. O pai dele era uma pessoa mal resolvida. E hoje em dia eu tô me resolvendo para não me tornar essa geração que não trata dos próprios sentimentos, que prefere a loucura do que a sanidade. E aí eu fui lidando com esse tipo de coisa, com esse tipo de insatisfação, com esse tipo de problema. E aí quando deu 16 anos eu saí da casa do meu pai. Eu saí da casa do meu pai, mas meu pai não saiu de mim. Ele me perseguia, ia atrás de mim, da onde eu tava. Eu tive que trocar de escola, eu tive que trocar de horário para onde eu ia pra escola. Muitas vezes, porque às vezes ele poderia estar colado na minha porta me ameaçando de morte, ameaçando minha família de morte, ameaçando meus familiares de morte. Então eu privei muito minha vida por conta do meu pai e dos meus parentes em si. Meus parentes me ajudaram a sair de lá, mas também me privaram de muitas coisas. Da minha liberdade. Eu queria ser liberto. Eu queria andar na rua e ir para onde eu quiser. Eu queria fazer o que eu queria. Eu queria me expressar artisticamente. E meus parentes me privaram. Então, se você é um adulto que sente que não validou sua criança interior, que você sente que não viveu sua vida de infância, porque eu não vivi a minha. Eu não vivi a minha, eu senti que eu não estava vivendo minha vida, eu estava vivendo sem propósito. Eu até hoje eu tenho um pouco de estar sem propósito em relação à vida, em relação ao que eu quero, em relação ao que eu almejo, e isso me atrapalha muito, muito, de verdade. Se você sente assim, faça terapia. De verdade, faça terapia. Porque isso vai te atrapalhar e muito. Não é pouco não, é muito. Aí, tá. Deixa eu ver outra coisa mais que eu vou comentar. Quando eu saí, esses problemas saíram de mim. Veio a pandemia e me ajudou a me isolar demais. E meus parentes são os parentes que eles não mediam, desculpe o termo, mas não mediam a merda do que eles estão falando. Não mediam nada. Eles não entendem que comentar sobre suicídio é um termo muito muito pesado para se falar, ou sobre os problemas de alguém, é um termo muito pesado. Eu era muito magro, eu tinha 47 quilos, eu tenho 1,70 m. Se você pesquisar no MC, 1,40 m, 1,70 m para 47 quilos, você tá desnutrido. E eu estava desnutrido, eu não estava me sentindo bem. Eu via os ossos no meu rosto, eu via os ossos na minha costela, eu conseguia ver o desenho do meu braço porque meu braço estava muito magro. Meu pescoço era muito magro, ao ponto de que esse gogó aqui era muito mais evidente. E hoje em dia eu tenho 60 quilos. Por quê? Porque eu corri atrás da minha saúde. Então eles não mediavam
as atitudes deles, e isso me impediu de crescer como ser humano. Eu me privei de certas coisas, fazendo o que eles queriam, fazendo o que eles almejavam, e eu não vivi minha vida. Nem você provavelmente a sua. Se você vive assim que nem eu, você provavelmente não viveu a sua. Você se sente um adulto que não viveu a parte da infância e aí tá tentando viver a infância agora. Se você é um adulto que compra coisas de criança, que joga jogos, que faz esse tipo de coisa e você sente esse sentimento que você não aproveitou sua infância. Desculpa te dizer, de verdade, mas você não aproveitou sua infância. Por quê? Por conta dessas situações que aconteceram na sua vida que te impediram de crescer como ser humano. E a pandemia foi uma das piores coisas. O bullying foi uma pior das coisas, que eu sofri muito bullying na minha vida em épocas diferentes. Em relação a eu ser do jeito que eu era, de eu não me posicionar, de eu às vezes aceitar uma amizade que a pessoa errou 5 vezes e eu continuar perdoando. De eu aceitar traços tóxicos de uma pessoa, de eu aceitar traços tóxicos dos meus próprios familiares e de eu aceitar relacionamentos que às vezes não eram o melhor pra mim. De que eu só me machucava, eu só me doía e não tinha nenhum tipo de ensinamento. Só dor. Mas dor é um ensinamento, mesmo que seja negativo. E aí essas situações me ajudaram a me privar. O bullying foi a pior das coisas na minha vida. O bullying acaba com a vida de uma pessoa, porque eu era magro por conta do bullying. As pessoas me zoavam por eu ser magro, as pessoas me zoavam por, às vezes, minha costela tá aparecendo, meu osso do braço tá aparecendo, por eu não ter força o suficiente para erguer alguma coisa, para fazer alguma coisa. Eu era rápido, mas não era forte. Então eu sofri muito bullying, não só por isso, por eu ser um adulto mal resolvido, de eu ter problemas com as pessoas falarem sobre coisas sexuais, já que eu não tenho esse tipo de relação sexual. E as pessoas sabiam disso e faziam bullying comigo e me impedir de evoluir. Então pra você que é Juninha aí que... Tipo assim, eu tô dando um nome aleatório, mas você que é Juninha aí que fez bullying comigo, eu quero mais que você se exploda. De verdade, eu quero mais que você se exploda, porque hoje em dia eu não deixo esse tipo de coisa me afetar. Se a pessoa quiser comentar sobre minha vida, comenta, só não vou dar atenção. Não que nem antes, esqueça. Se eu sentir que você não faz bem pra mim, eu removo da minha vida. E aí você tem que rebolar muito pra você conseguir essa atenção de novo. Viu? Porque é mais complicado. Então é isso. Eu queria falar um pouco sobre mim, sobre esses sentimentos. Quem tá me acompanhando aqui entendeu basicamente como funciona a minha infância. Não vou falar todos os aspectos que isso me gera ansiedade. E eu também não vou falar sobre todos os aspectos que tem tópicos ainda mais sensíveis, mas que eu não pretendo comentar aqui, e sim com a terapia. Então é isso, muito obrigado para quem esteja me acompanhando aqui. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Meu vídeo parou, gravei outro. P3_Rick. Tanto no Instagram, tanto quanto no YouTube, quanto no TikTok. Não postei nada ainda no TikTok, mas vou postar em breve. Proximamente, me aguardem. Que meus inimigos, as pessoas que estão contra mim, me aguardem, porque eu vou postar independente do que vocês queiram ou não, seja parente, seja amigo, seja inimigo, seja meu cachorro, mas eu voltarei, eu estou em breve terá novidades. Então é isso, muito obrigado quem me acompanhou aqui, quem está me acompanhando, e é isso, muito obrigado e tchau, tchau.